E fundamentalmente porque eles são um novo olhar sobre qual é a nossa relação com o meio ambiente. E esse é o grande problema que a gente tem do século XXI. Fala galera, tudo em paz com vocês? Essa semana a gente vai relatar um fato dramático e que vai ter bastante repercussão em temas de redação porque vai tratar de algumas questões filosóficas muito atuais, como a questão da necropolítica. Vocês viram que houve 570 crianças Yanomamis que apareceram mortas, que foram mortas por ação do garimpo ilegal em terras brasileiras na divisa com a Venezuela. Vocês, povo da cidade, estão falando, índio está morrendo de fome. Índio nunca morreu de fome. Eu sou Yanomami, eu sou criado na minha comunidade, eu nunca morri de fome. Quem está matando é garimpo ilegal. Essas 570 crianças teriam morrido em decorrência do uso ilegal de mercúrio, da contaminação da água, dos rios, que é aquilo que os Yanomamis normalmente usam para poder alimentar suas aldeias. E há muitos anos não aconteceu isso. Com esses 50 anos não aconteceu isso, muito ruim. É por isso que eu estou aqui. A minha mãe me cuidou, sem médico, sem enfermeiro, sem medicamento. Mas a nossa cultura Yanomami funciona de alimento, de banana, de macaxeira, de caça, de peixe. Essa é a saúde de qualidade. Mas garimpo que estragou a nossa saúde. Tá? A gente tem uma média aí de 30 mil garimpeiros ilegais nas terras Yanomamis. Com a repercussão da notícia, esses 30 mil fugiram. E aí começa a surgir um outro problema, porque agora eles vão em busca de outras terras, eles vão atrás de reservas indígenas no Pará, eles vão atrás de reservas indígenas em Roraima e em outros estados. Isso passa a ser extremamente perigoso porque a gente não consegue resolver. De um lado, você tem uma miséria extrema que empurra essas 30 mil pessoas para ações ilegais, e de outro a gente tem os indígenas que não têm anticorpos, né, como lembra o Darcy Ribeiro, Informação do Povo Brasileiro. Tantas mortes de gente inocente que morreu porque a vida não vale a pena, precisamos chamar a atenção. O que nós precisamos fazer para que a vida vale a pena para os índios? Primeiro, respeitar as terras que são deles, e eles não precisam nem de 1 por 10 mil das terras do Brasil, eles tinham tudo, um pouquinho de terra, não é o governo que nega, não, as leis mandam dar, a Constituição manda dar. É o fazendeirinho, o canalinho ali do lado, que quer aumentar a fazenda dele contra a fazenda dos índios. É uma gente muito boçal que acha que o índio é uma espécie de bicho que pode ser caçado ou que tem obrigação de vir para a civilização. E eles só sabem ser eles mesmos. O que os índios pedem é garantia da posse tranquila das terras, das matas, das águas onde eles vivem. E o direito de viver segundo seus costumes. Eles não têm contato com a cultura branca. Os Yanomamis, inclusive, são uma tribo indígena que tinha o menos contato possível. E eles também não sabem qual é o código da nossa cultura. Tá? A ação do governo tem sido de omissão até então. E essa omissão também é bastante problemática, né? Porque os indígenas têm uma cultura extremamente rica, porque eles têm saberes ancestrais em relação à propriedade de plantas e bichos na floresta que podem ser a chave da cura para várias doenças e podem fornecer subsídio teórico para a indústria farmacêutica, e fundamentalmente porque eles são um novo olhar sobre qual é a nossa relação com o meio ambiente, e esse é o grande problema que a gente tem do século XXI. Esses povos existiram por séculos. Chegaram a conhecer a natureza em detalhe. Sabiam o nome de cada bichinho, de cada planta. E sabiam para que servia ou não servia. Viveram aqui por menos de 10 mil anos.
comungando com a natureza. Tiraram da natureza dezenas de plantas selvagens e domesticaram, ajeitaram, para poder plantar na roça tudo junto. A preservação ambiental, a questão dos recursos naturais que são escassos e estão em choque, tá? E a preservação da vida na Terra de uma maneira geral. Eles são os guardiões da floresta. Então, quando a gente mata uma tribo indígena como essa, ou quando a gente permite que ações de garimpeiros ilegais os exterminem, na verdade a gente está matando um jeito de viver uma relação de harmonia com o meio ambiente que a gente não consegue retomar. Para piorar a situação, essa necropolítica que está por trás de permitir 30 mil miseráveis que viraram garimpeiros e, por outro lado, o assassinato de tribos indígenas, parece que é uma política, segundo o Sakile Mbembe, tá? É uma política de Estado de várias nações que a gente poderia chamar de hegemônicas em relação aos países que eles chamam de periférico. Entre os periféricos estaria aí o Brasil. Então é uma questão bastante complexa que a gente tem que discutir e entender quais são as razões de Estado, quais são as razões do sistema capitalista por trás disso, tá? E fundamentalmente quais são as razões humanas que a gente deve resgatar para poder discutir o assassinato de 570 crianças Yanomamis em terras brasileiras. Boa reflexão e boa aula para vocês!